Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. Para fazer o meu tapete eu utilizei barbante número 6, olha, barbante Olinda da Têxtil Piratininga. Esse aqui é um barbante ecológico, não utiliza tingimento, então é um barbante que não desbota, não solta tinta. Por isso eu fiz o tapete bem colorido, mas eu fiz 3 versões de bico de acabamento, então depois conta aí nos comentários qual dos 3 modelos de bico de acabamento você achou mais interessante. Utilizei também agulha 4 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa dos materiais e vou deixar também as cores que eu utilizei para fazer o meu tapete, talvez você queira fazer exatamente igual. No final do vídeo eu vou deixar uma fotografia de cada um dos quadradinhos, porque eu utilizei cores diferentes aqui em cada um deles. Então lá no final do vídeo eu vou deixar uma fotografia com a anotação da numeração dele e aí na descrição tem a lista das cores de cada um desses quadradinhos. Para você ir direto onde tem a fotografia dos quadradinhos ou em qualquer outro ponto do vídeo, em qualquer volta, qualquer detalhe que você queira aprender, aqui no vídeo tem os capítulos. É só você clicar no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos. E você pode acessar também na descrição. Logo na frente do título tem uma seta e depois clicando em mais vai abrir a descrição onde você encontra todos os detalhes importantes e os capítulos também para você acessar direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Eu vou começar fazendo anel mágico, então veja que eu vou posicionar o fio em cima de 2 dedos, segurar com o polegar, fazer uma volta completa. Na segunda volta eu vou só posicionar o fio deixando ele mais próximo do punho. Agora eu vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, laçar o fio que vem do novelo e ao mesmo tempo que eu puxar esse fio, eu vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Agora, pegando por cima dessa primeira volta, vou buscar novamente o fio que vem do novelo e vou passar na laçada que está na agulha, mas eu vou girar a mão que está segurando o fio para facilitar, assim eu já faço o anel mágico. Agora, pegando dentro do anel mágico, vou buscar o fio e formar um ponto baixo. E para completar a altura do ponto alto, eu faço mais uma corrente. Aqui depende da altura do seu ponto alto. Se ele for mais alongado, pode fazer 2 correntes para completar a altura. Não importa a quantidade de correntes, o importante é que fique com a altura do seu ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais um ponto alto ainda dentro do anel mágico. Vou fazer 3 correntes de espaço para fazer o próximo bloco. Fiz 3 correntes, vou laçar o fio na agulha e dentro do anel mágico vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Mas aqui já vai uma dica, veja que eu vou fazer o primeiro ponto alto e agora os próximos eu vou fazer sempre ajustando para que fique lado a lado com esse ponto. E essa laçada da agulha também precisa ficar bem ajustada para que os pontos fiquem bem juntos. Se eu deixar ela muito solta, assim olha, os pontos vão ficar um distante do outro. Vou fazer com a laçada solta ali na agulha para você ver que os pontos vão ficar distantes um do outro, porque essa laçada está muito solta, o ponto fica feio. Então, aqui já vai a primeira dica para deixar os pontos bem juntinhos e lado a lado. Veja que eu deixo essa laçada bem ajustada, mais ou menos na metade aqui desse espaço que tem na agulha. Se você não utiliza uma agulha com cabo ergonômico, não tem problema, deixa assim mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros de distância aqui da ponta, tá? Essa laçada fica aqui de distância. Vou laçar o fio na agulha, vou buscar o fio para fazer o ponto, mas vou ajustar para que fique lado a lado. Agora sim, eu vou completar o ponto alto sempre trazendo para próximo da laçada que eu tenho aqui na agulha para que o ponto fique junto e não alongar essa laçada da agulha. Veja que eu vou deixar novamente bem ajustado, vou laçar o fio na agulha, vou buscar e eu deixo a agulha quase em pé para trazer o ponto máximo possível para próximo dessa laçada que já tem aqui no ponto que eu fiz anteriormente. Eu sempre faço de tudo para não alongar essa laçada da agulha. Assim, olha, todos os pontos ficam exatamente iguais e juntinhos. E eu vou continuar, vou fazer mais 3 correntes para depois fazer o próximo bloco. 3 correntes, vou fazer o próximo bloco. Continuo com a laçada bem ajustada na agulha
e vou fazer o primeiro ponto alto. Vou fechar um pouco esse anel mágico para facilitar aqui os próximos pontos para eu fazer lado a lado. Veja que eu vou fazer o próximo ponto buscando o fio, ajusto, deixo a agulha quase em pé para fazer esse ponto. Se eu fazer isso aqui, olha, eu vou buscar o fio. Se eu trabalhar com a agulha muito deitada desse jeito, veja que eu já vou puxar essa laçada muito. E olha como o ponto vai ficar bem solto, muito grandão, bem diferente dos outros. Então tem que tomar esse cuidado também. Se você tem costume de fazer sempre puxando assim os pontos, para você não puxar essa primeira fase já com a altura do ponto, senão ele vai ficar sempre diferente dos anteriores. E para que fiquem todos exatamente iguais, você tem que tomar cuidado com todos os pontos. Então, sempre ajustando para que o final do ponto termine com a mesma altura dos outros. Já fiz 2 blocos com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço e vou fazer o terceiro bloco. Agora que você já sabe como fazer o ponto juntinho um do outro, lado a lado também, para não ficar amontoado esses pontos, eu faço esse bloco um pouco mais rápido para a gente completar essa primeira fase do trabalho. Já temos 3 blocos com 3 pontos altos, mas eu comecei fazendo um bloco só com 2 pontos. E para completar esse bloco, o último então só falta um ponto alto. Vou fazer 3 correntes de espaço após o último bloco. Vou fazer só um ponto alto para completar o início da volta. E agora sim, eu vou fechar o anel mágico e juntar esse ponto sozinho com os outros 2 que eu fiz no início para formar a primeira volta. Só fechar bem esse anel mágico, ajusta assim, olha, os pontos aqui no início e puxa um pouquinho mais. E aqui, olha, para ficar perfeito esse acabamento, precisa ser feito com agulha de tapeceiro. Aí não adianta eu falar para você fazer ponto baixíssimo, porque não vai ficar igual. Então, vou alongar o fio, vou cortar e vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Aqui eu vou tirar o fio da agulha. Vou colocar na agulha de tapeceiro e para fazer o arremate desse primeiro ponto, eu vou pular a corrente que eu deixei de espaço, olha, um ponto baixo e uma corrente, vou nas próximas laçadas que formam o próximo ponto e vou fazer o arremate. Esse aqui, quem acompanha o blog do crochê já está acostumado, eu sempre faço esse arremate. Vou pegar de cima para baixo, pegando os 2 fios aqui do último ponto e depois passar dentro da corrente de espaço que forma o primeiro ponto alto, saindo com ele no avesso da peça. Pronto, assim o alto desse ponto fica exatamente igual e aqui na frente também não dá nem para notar que aqui eu fiz um ponto baixo e uma corrente para começar a volta. Mas nas próximas voltas eu vou ensinar um outro ponto que fica ainda mais discreto. Mas eu vou mostrar agora para você como fazer o arremate. Nessa primeira volta eu vou só esconder o fio costurando aqui no avesso da peça. E para não precisar fazer nó, eu vou costurar uma volta completa, depois eu vou pular um ponto e voltar costurando mais metade da volta antes de cortar o fio. Fiz uma volta completa, então eu vou pular um fio e voltar costurando no sentido contrário para depois cortar a sobra, que assim ele não vai soltar. E se soltar, aqui olha, essa ponta ele está pulando um fio, ele não volta pelo mesmo espaço. Então vou costurar um pouco mais para depois cortar. E aqui eu tomo cuidado de sempre deixar, olha, no meio do bloco para cortar, para não ficar aparecendo as pontinhas aqui nos cantos também. Essa ponta de fio, então, já escondi, já posso cortá-la totalmente. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra ponta de fio. Fazer uma volta completa, depois pular um fio e voltar costurando antes de cortar a sobra. Fiz o arremate do fio, cortei a sobra e veja que na frente do trabalho não dá para notar onde eu comecei e finalizei esse quadradinho. E no avesso também não tem o nó, então não fica, olha, aparecendo, fica bem discreto. E a minha dica para que todos os quadradinhos fiquem exatamente iguais é você fazer todos os que você precisa para o seu trabalho, tudo assim, olha, a primeira fase, depois você segue fazendo todos os outros.
Na segunda volta desse quadradinho eu vou trabalhar com uma cor diferente, por isso eu vou ensinar para você duas maneiras de fazer esse início. Uma para quem é iniciante, que quer continuar aqui para completar o quadradinho. E a segunda maneira é para você que já quer fazer um nível mais avançado, quer fazer um crochê com acabamento melhor. Então, vou começar ensinando para quem é iniciante. Primeiro, olha, eu vou pegar a ponta de fio passando de baixo para cima, isso é importante, tá? A posição que vai ficar o fio. Vou deixar aqui uma sobra suficiente só para esconder nesse espaço e vou fazer um nó. Esse nó você pode apertar bem, que aqui também já serve como arremate e vai ficar escondido aqui dentro desse espaço. Agora eu vou posicionar o fio no dedo e primeiro eu vou fazer uma corrente pegando dentro desse espaço. Vou introduzir a agulha, busco o fio e faço uma corrente. Olha, temos somente uma laçada na agulha. Fica desse jeito, uma corrente. Agora eu vou começar os pontos altos. Então vou introduzir a agulha dentro do mesmo espaço, vou buscar o fio formando duas laçadas e com as duas laçadas eu faço um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Olha, não fica muito bonito aqui no final, aqui, né, na base desse ponto, mas no final da volta fica bem interessante também, fica bem discreto. Vou laçar o fio na agulha, pegando no mesmo espaço, vou fazer o segundo ponto alto. A partir desse ponto, é tudo igual ao que nós fizemos aqui no início, nessa primeira volta. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, e vou completar com mais 3 pontos altos ainda no mesmo espaço, ou seja, fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. A partir desse ponto, mesmo quem fizer aqui o início no próximo nível, né, no nível mais avançado, também é exatamente igual. Então, tanto faz iniciante ou quem já fez no modo mais avançado, a partir desse ponto eu vou fazer exatamente igual nos dois modos, tá? Então por isso eu vou desmanchar essa parte agora e vou fazer o início de um modo mais avançado para ficar mais discreto aqui o início da volta. Agora com o nível mais avançado, se você já quer melhorar ainda mais o seu crochê, veja que eu vou segurar a ponta de fio com a mesma mão que eu estou segurando a agulha. E vou fazer 2 voltas na agulha, primeiro apoiando a agulha em cima do fio para começar a fazer as voltas. 1, 2. Vou dentro do espaço que eu preciso fazer o ponto alto, veja que eu estou segurando bem firme esse fio para ele não ficar escorregando na agulha. Vou introduzir a agulha dentro do espaço que eu preciso fazer o bloco, vou buscar o fio e agora eu vou passar de 2 em 2 laçadas para formar o primeiro ponto alto. Então aqui, olha, eu já não tenho o nó e não tenho aquele ponto baixo, uma corrente. No início, olha, já fica o ponto alto perfeito. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer o segundo ponto alto. Aqui, olha, gosto de ajustar para ficar lado a lado, faço o segundo ponto alto. Pronto, ficou assim. Temos os 2 pontos altos completos. Agora eu vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer um bloco com 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Completei o bloco com 3 pontos altos, então eu tenho o crochê exatamente na mesma posição que eu ensinei para quem é iniciante. Começamos fazendo um nó, fazendo o ponto alto, depois o segundo ponto, 3 correntes, 3 pontos altos. Então agora eu vou continuar e vale para os 2 modos de fazer esse início. Após esse bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente e vou fazer um bloco com 3 pontos altos aqui no próximo espaço. E faço sempre os pontos lado a lado, eu sempre repito isso porque eu sei que é um problema aí para quem é iniciante também fazer esses pontos e às vezes ficam amontoados, né? Então, uma chacoalhada aqui na agulha resolve esse problema também. Vou fazer aqui, olha, completando o terceiro ponto alto nesse bloco, vou fazer 3 correntes de espaço para formar o canto, 1, 2, 3. Lacei o fio na agulha, vou fazer mais um bloco com 3 pontos altos e assim eu completo um leque, formando aqui no canto do trabalho. Agora é só continuar repetindo por toda a volta, uma corrente de espaço e faço esse leque completo com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos.
já estou quase completando a volta, mas para que o início aqui da volta fique exatamente igual, eu preciso fazer mais um ponto alto aqui nesse espaço, para que esse bloco também fique com 3 pontos altos. Então veja que eu vou fazer o próximo ponto alto deixando a primeira fase do ponto bem apertada, para que ele fique bem junto ali dos outros pontos, e depois eu finalizo o ponto alto. E agora eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Se você fez no modo iniciante, aqui é só fazer ponto baixíssimo, depois puxar para o avesso da peça. Mas eu tenho certeza que você escolheu esse segundo jeito, ou seja, um modo mais avançado para fazer o quadradinho. Aliás, conta aí nos comentários qual foi a maneira que você escolheu para começar. Aqui, olha, eu vou alongar o fio, vou cortar deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança. Vou tirar todo o fio desse último ponto e vou colocar na agulha de tapeceiro. Para fazer o arremate, eu vou desmanchar a última laçada desse fio, olha, desse ponto do falso ponto alto. Ele fica bem prensadinho aqui no topo do ponto, é só dar uma olhada aqui em todas as laçadas e desmanchar a última laçada. Agora eu vou passar o fio pegando as duas laçadas do próximo ponto, pegando de trás para frente. E vou passar de cima para baixo no último ponto, pegando as duas laçadas aqui do início. Vou passar logo acima desse fiozinho que forma o ponto, olha, na laçada logo acima, saindo no avesso da peça e vou ajustar para que o ponto fique exatamente igual. Fica imperceptível, não dá para notar que esse ponto foi utilizado para iniciar essa volta. Veja que fica bem discreto aqui na frente do trabalho. E agora eu vou mostrar para você um arremate totalmente diferente para deixar aqui no avesso também bem discreto. Primeiro eu vou começar, olha, costurando em direção à parte mais próxima aqui da lateral desse acúmulo de pontos, desse jeito. E não vou puxar ele totalmente, não vou apertar para não deformar o ponto que eu terminei de fazer o arremate. Agora eu vou pular um ponto e vou voltar costurando nos outros. Só que antes de continuar costurando, veja que eu vou sair com a agulha aqui. Quando formar uma laçada desse jeito, antes de apertar, eu vou pegar a agulha de crochê, puxar a ponta de fio, a outra ponta que eu preciso fazer o arremate. E agora sim eu vou puxar totalmente, que eu já prendo essa ponta de fio ali também, olha. E já ajusto ela para que fique igual os outros pontos aqui no avesso. Agora eu vou continuar escondendo essa ponta de fio. Vou até o último ponto. Vou pular só um pontinho aqui, olha, um fiozinho, e vou voltar costurando, mas não saio até o final. Aqui também eu não aperto muito para não deformar esse bloco aqui que eu tenho na lateral. Agora eu vou fazer o arremate com a outra ponta. Vou costurar ela também para esconder totalmente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Veja que eu vou costurar para esconder essa ponta de fio no acúmulo de pontos, mas antes de fazer totalmente essa laçada, agora é a vez de eu puxar a outra ponta de fio e passar dentro dessa laçada também, para prender ela totalmente antes de cortar a sobra. Assim, olha, eu já deixo realmente bem presa essa ponta de fio e não vou precisar ficar fazendo nó antes de cortar as sobras. Vou terminar aqui a costura indo até o último ponto. Vou pular um ponto também e vou voltar costurando e sair aqui antes do final. Agora sim eu posso cortar as duas pontas de fio, elas estão bem presas uma na outra e costurando no acúmulo de pontos. E assim, olha, o arremate fica perfeito, tanto na frente da peça, quanto no avesso, porque não tem o nó aparecendo, então fica com um acabamento bem imperceptível. E aqui vai de novo a minha dica para você fazer todas as fases assim, a segunda fase de todos os quadradinhos que você precisa aí para o seu trabalho. Na terceira fase eu vou fazer do mesmo jeito. Veja que eu vou segurar o fio com a mesma mão que eu estou segurando a agulha. Vou posicionar a agulha em cima do fio e vou fazer 2 voltas. E dessa vez eu vou começar nesse espaço de uma corrente. Veja que eu vou introduzir a agulha. Vou fazer do mesmo jeito. Busquei o fio e vou passar de 2 em 2 laçadas para formar o primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Agora sim já posso soltar a ponta de fio e vou fazer o segundo ponto alto.
Então, toda vez que eu começo a volta, eu faço só 2 pontos. Assim, eu deixo espaço para completar a volta fazendo o último ponto e depois fazer o arremate. Mesmo que eu inicie aqui no canto, também do mesmo jeito. Faço sempre 2 pontos e deixo para fazer o último no final da volta. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha. Nos cantos onde nós temos 3 correntes de espaço, eu preciso fazer um leque completo, com 3 pontos altos e sempre tomando cuidado, tanto de ajustar os pontos para que fiquem lado a lado, quanto de deixar essa laçada bem ajustada para trazer o ponto para próximo do ponto que você terminou de fazer. Já fiz 2, 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço e vou completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos. Veja que fazendo assim, sempre puxando o ponto para próximo do ponto que você fez, todos eles ficam bem alinhados. Vou fazer uma corrente de espaço, aqui no espaço de uma corrente, um bloco com 3 pontos altos, e sempre ajustando para que os pontos fiquem todos exatamente iguais e lado a lado. Uma corrente de espaço, e vou continuar. Aqui no próximo canto eu vou fazer um leque completo. Nos espaços de uma corrente, sempre bloco com 3 pontos altos. No final da volta, eu vou mostrar novamente como fazer o arremate nesse falso ponto alto para você ver o resultado. Já estou completando a volta. Olha, fiz o bloco do canto com um leque de 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço. E agora, para completar a volta, eu faço o último ponto, deixando ele bem ajustado aqui na base do ponto, para não ficar diferente. Completo o ponto alto e vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro, sempre deixando uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança. Aqui no avesso da peça, dessa vez, olha, nós temos só um bloco com 3 pontos altos, ou seja, menos pontos para fazer o arremate. Então veja que eu vou costurar pegando o penúltimo fio, deixando só um fio de sobra aqui, nesse lado, costurando então em direção à outra lateral do bloco. Só que antes de completar, de puxar totalmente esse fio, eu vou utilizar a agulha de crochê para passar a outra ponta de fio e de alguma forma já travar ela aqui, para não ficar soltando. Agora eu posso completar, olha, puxar totalmente sem apertar muito também para não deformar o ponto. Agora eu vou costurar de volta, pulando somente um ponto, assim. Costurar até o último, saindo no último, não pulo nenhum, dessa vez só pulo aqui no início. Agora eu vou fazer o contrário, vou costurar outra ponta de fio. Só que dessa vez, olha, como eu saí um fio antes, eu vou pegar do último, costurando para o lado contrário, e antes de finalizar a laçada, eu ainda vou passar a outra ponta de fio, olha. Antes de finalizar a laçada, eu puxo a ponta de fio, trazendo ela para cima, e agora eu prendo totalmente, ajustando sempre para deixar ela presa ali também. Pronto, agora eu posso cortar as duas pontas de fio que não vão soltar. Uma está puxando para um lado, a outra puxa para o outro, então as duas ficam firmes. E aqui, olha, tem então mais uma volta pronta e continua do mesmo jeito. Não dá para notar onde eu comecei e finalizei a volta, e no avesso da peça também fica perfeito. E mais uma vez o meu conselho, faça todas as fases assim, do quadradinho em todas as peças que você precisa aí para o seu trabalho. Na quarta e última volta, vou fazer exatamente igual. Veja que eu vou começar fazendo o falso ponto alto e eu posso começar em qualquer um dos espaços. Dessa vez, em todos os espaços de uma corrente, eu faço o bloco com 3 pontos altos.
Nos cantos eu permaneço fazendo leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então você pode começar em qualquer um dos espaços, introduzindo a agulha, fazendo um falso ponto alto e depois mais um ponto alto para começar aqui o primeiro bloco só com 2 pontos. Quando finalizar a volta, você vai fazer o terceiro ponto e fazer o arremate exatamente igual eu mostrei nessa volta anterior. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço. No canto eu vou fazer leque do mesmo jeito, ou seja, 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Mas veja que eu tomo esse cuidado em todas as voltas, independente do tamanho do trabalho que eu vou fazer, eu continuo tomando cuidado para que os pontos fiquem sempre do mesmo jeito. Faço 3 correntes de espaço e faço o próximo bloco também com 3 pontos altos, também sempre ajustando para que o ponto fique exatamente igual a todos os outros. Uma corrente de espaço, no espaço de uma corrente vou fazer somente um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, o próximo espaço só tem uma corrente, então novamente bloco com 3 pontos altos, sempre ajustando tanto o ponto que eu estou fazendo quanto a laçada que fica aqui na agulha, para que os pontos fiquem lado a lado e com a mesma distância um do outro. Assim, olha, eles ficam bem alinhados, não fica torto aqui no canto e nem na lateral do trabalho, olha, todos os pontos ficam exatamente iguais. Se você fizer assim, olha, sem mudar a mão de lugar, fiz a corrente de espaço, vou fazer o primeiro ponto alto, só que agora eu não tomo cuidado. Eu começo a puxar todos os pontos para cá. Olha, não muda a mão de lugar, começo a puxar todos os pontos para cá. Vamos ver se você descobre qual foi o erro aqui então, para não deixar esse quadradinho igual. Conseguiu notar? Eu não mudei a mão de lugar, eu comecei a puxar os pontos para fazer rápido. Esse ficou de um tamanho, esse um pouco maior e esse um pouco maior. Ah, mas a diferença é tão pouca, será que isso vai mudar lá no trabalho? Depois de 3, 4, 5 voltas, essa diferença aqui vai dar a altura de um outro ponto. Então, esse quadradinho com certeza não vai ficar correto, vai ficar torto. O seu tapete fica torto, fica puxando para um lado, fica torto na lateral. Então, o correto é, fez aqui o primeiro ponto, olha só. Fiz o primeiro ponto alto. Vou deixar essa laçada bem ajustada. Ajustar também a mão aqui de lugar para que eu faça todos os próximos pontos da mesma altura. Pronto, agora eu posso seguir fazendo o quadradinho que ele vai ficar perfeito. Como tudo é exatamente igual, olha, logo à frente nós temos um canto com 3 correntes de espaço e aqui eu vou fazer o leque completo com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. O arremate também é exatamente igual, mas eu vou completar ele para mostrar para você o resultado. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui o quadradinho pronto. Eu vou até medir o meu quadradinho para você ver que ele fica exatamente igual. Olha, 11,5 cm e na outra lateral também
11,5 centímetros. Então, ele fica quadrado realmente, fica direitinho. Mas é sempre bom você tomar o cuidado de fazer todas as fases de uma só vez, tá? Para não ficar diferente aí todos os quadradinhos. Para fazer a emenda, eu vou utilizar a mesma cor que eu fiz aqui a borda dos quadradinhos, mas se você fez o quadradinho todo colorido, não tem problema. Pode utilizar qualquer uma das cores que tem na borda aí do quadradinho que você fez. Mesmo que eles tenham cores diferentes, não vai ficar aparecendo aqui a hora de fazer a emenda. Para fazer a emenda, eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou medir a distância que eu preciso costurar. Vou dobrar o fio para ficar 3 vezes a mesma distância. E vou deixar novamente uma sobra suficiente para fazer o arremate. Para todas as laterais de quadradinho, eu vou utilizar o fio sempre do mesmo tamanho. Uma sobra suficiente para fazer o arremate, 3 vezes a distância que eu vou costurar e depois novamente a sobra para fazer o arremate. Se você fizer o quadradinho com mais voltas, com 10, 15 voltas ou só 3 voltas, sempre a mesma medida. Vai dar certo em qualquer tamanho de quadradinho se você seguir essa regra. Para costurar, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro número 14, mas o importante é que o fio que você vai utilizar caiba assim no fundo da agulha. E toda a emenda precisa ser feita no avesso da peça, sempre assim, olha, lateral com lateral, avesso com avesso. Eu vou começar a costura na corrente que fica mais próximo do bloco onde eu preciso fazer a emenda. Nós temos 3 correntes aqui no canto do quadradinho, mas independente aí da quantidade de correntes, se for um quadradinho diferente, não tem problema. Comece sempre na corrente que fica mais próximo do bloco que você vai costurar aqui na lateral. Só que eu não vou começar costurando aqui na lateral já na corrente. Eu vou começar escondendo a ponta de fio em um dos blocos aqui, olha, nesse acúmulo de pontos. Então, vou costurar o fio nesse acúmulo de pontos aqui da base do quadradinho que eu vou fazer a emenda e vou esconder a ponta de fio totalmente aqui dentro desse acúmulo de pontos. Não vou deixar sobra para cortar. Já vou esconder a ponta totalmente, assim eu não preciso me preocupar com o arremate. Agora, pulando um ponto, vou voltar costurando novamente. Só lembrando que eu preciso costurar essa primeira corrente, né? Olha, a corrente que fica mais próxima do bloco. Então eu saio com a agulha mais próximo do ponto alto, onde tem a corrente do lado desse ponto. E assim eu já vou esconder essa ponta de fio e não vou me preocupar com o arremate quando terminar a emenda. Agora eu vou subir costurando esse fio para sair aqui, olha, na corrente que eu preciso fazer a emenda. São 1, 2, 3, preciso sair exatamente nessa corrente. Então eu costuro aqui no avesso do ponto e já saio com a agulha exatamente na corrente que eu vou utilizar para fazer a emenda. Na outra peça eu já vou sair com o fio também na corrente que eu preciso costurar. Temos aqui 3 correntes, então no fiozinho do avesso da corrente que eu preciso costurar, eu já vou introduzir a agulha também. E assim eu já costuro essas 2 correntes. Então, olha, já tenho o fio corrente com corrente. O próximo ponto eu vou pegar ponto alto com ponto alto, mas pegando somente o fio do avesso. Em cima de cada um dos pontos nós temos 2 fios, mas eu vou trabalhar só pegando o fio do avesso, desse jeito. E para ser mais rápido para costurar, é só colocar os 2 quadradinhos assim lado a lado e pegar somente o fio de fora, olha, o fio de fora com o fio de fora. Sempre ponto com ponto, corrente com corrente, ele tem que estar bem posicionado e costurar sem pular nenhum ponto. E desse jeito aqui, segurando assim, facilita para ser mais rápida a costura. Então você vai puxar para um lado, costurar o outro voltando, olha, no lado contrário. Assim você não precisa ficar procurando o fio do avesso, eles já ficam sempre na parte externa aqui do quadradinho. E a dica é não puxar muito, não apertar muito esse ponto aqui na costura, para ele não ficar franzindo lá o quadradinho quando você virar na parte contrária. Tente só ajustar o ponto assim. Essa primeira costura parece até ficar solta, mas a gente vai voltar costurando ela no lado contrário. Aqui eu vou seguir até chegar na corrente que nós temos aqui na outra lateral, ou seja, a primeira das 3 correntes que nós temos no outro canto. Mas sempre costurando do mesmo jeito, costurando para um lado, sem pular nenhum ponto, e volta no ponto seguinte para o lado contrário. Chegando na corrente, olha, veja que eu vou pegar
a laçada da primeira corrente com a primeira corrente do outro quadradinho também. E eu vou sair com a agulha no lado contrário desse último ponto alto. Então veja que eu vou costurar indo em direção à outra lateral, mas agora eu vou voltar assim, olha, no lado contrário. Mas eu vou ajustar o ponto totalmente para você ver que agora, se eu voltar costurando todas as laçadas, ele vai ficar bem firme e travado esses pontos, olha, não vai desmanchar com facilidade. Só voltar agora em direção ao início da costura, pegando todos os pontos, sem pular nenhum e sem apertar muito também esses pontos para não ficar repuxando. Vou chegar até aqui no início, ou seja, na corrente que eu comecei a costura. Já estou chegando no final, e se você não pulou nenhum ponto, quando chegar na corrente também vai chegar no lado contrário, ou seja, eu saio com a agulha na direção do bloco seguinte. Eu escondi uma das pontas de fio no início aqui do bloco verde, né, que tem essa cor verde, e agora eu estou com a agulha e o fio posicionado na direção do bloco que eu terminei de emendar. E aqui eu vou fazer o contrário, vou descer costurando ele até chegar aqui no penúltimo ponto, ou pode sair no último e depois pular um ponto para costurar de volta, olha, sem repuxar muito o ponto aqui em cima. Então só ajustar para ficar certinho no avesso. E agora eu vou esconder essa ponta de fio no acúmulo de pontos aqui do outro bloco. Vou pular um ponto e vou costurar até o final. Vou pular novamente um ponto, costurar até sair mais ou menos na metade aqui do próximo bloco, para não ficar a ponta de fio saindo aqui quando cortar. E aqui é só cortar a sobra e os quadradinhos já estão emendados. Esse é o avesso e na frente do quadradinho, olha, fica perfeita a emenda também. Mesmo se fizer com uma cor diferente, não fica aparecendo. Todas as emendas eu vou fazer exatamente assim, costurando só uma das laterais. Mesmo que eu tenha duas laterais, por exemplo, se eu colocar, emendar mais esse quadradinho, a costura é igual, uma lateral somente. E se eu colocar mais um quadradinho, eu vou precisar fazer a emenda de duas laterais. Mas é mais fácil fazer a emenda desse jeito, porque a gente consegue esconder as pontas de fio de forma mais fácil. E independente da quantidade de quadradinhos que for emendar, eu nunca vou utilizar a corrente do meio. Sempre vou utilizar somente a corrente que fica mais próxima aqui do bloco que eu vou emendar. Então, em todos eles. Aí o que acontece é que a emenda vai ficar com esse buraquinho aqui, olha, entre os quadradinhos. Mas aí todos os quadradinhos também têm esses buraquinhos e aí combina essa emenda. Veja que não fica torto, os quadradinhos permanecem iguais, e a costura também fica firme e fica perfeita. Então, mesmo quando for fazer a costura assim de duas laterais, nunca se esquecer, a costura é feita sempre no avesso e é mais fácil você costurar uma por uma, tá? Costurar a lateral, uma das laterais e depois costurar a outra. E assim você pode ir emendando quantos quadradinhos for necessário aí para formar o seu trabalho, seja um tapete, um jogo americano, uma coxa de cama, tudo do mesmo jeito. Todas as emendas que eu fizer aqui vão ser sempre iguais. Começo costurando no quadradinho, olha, eu vou emendar esse quadradinho, então eu vou começar sempre a costura de dentro para fora, para depois voltar com o fio na direção da corrente que eu preciso costurar. Se eu preciso costurar essa corrente, então eu tenho que terminar essa costura aqui de esconder o fio mais próximo desse ponto alto. Então eu começo sempre no lado contrário do que eu vou precisar voltar. Eu começo costurando o fio indo para a parte mais distante, deixa a pontinha do fio já escondida aqui dentro, olha, se você ficar com medo de puxar muito, pode deixar aparecendo um pouquinho. Não esqueça de pular um ponto e voltar costurando até chegar na direção do ponto alto que está mais próximo da corrente que você vai utilizar para fazer a emenda. E aqui também só puxa o suficiente para ajustar. Agora sobe costurando, pegando os fios do avesso e saindo na corrente. Aqui, olha, a corrente que está mais próxima do bloco com os 3 pontos altos. Aqui estão os 3 pontos altos, as 3 correntes. Não fica aparecendo lá na frente, eu já estou com o fio exatamente na posição que eu preciso costurar. Aqui temos as 3 correntes, não se esqueça, sempre pegar o fio que fica mais no avesso e ajustar ele lado a lado para fazer a costura desse primeiro ponto. O segundo ponto eu ainda pego com ele nessa posição, para pegar ponto com ponto e ajustar essa laçada, olha, porque ele ainda fica frouxo desse jeito, mas quando você ajustar a primeira laçada, pronto.
Agora é só você dobrar ele para ficar mais fácil ainda pegar os pontos e passar a agulha com mais facilidade, pegando somente os fios da borda, ou seja, sempre do avesso da peça, que seria a mesma coisa de você posicionar ele aqui na bancada e costurar para um lado e voltar no próximo ponto aqui, olha, para o outro. Mas veja que eu tenho que posicionar a mão de uma maneira que dificulta fazer essa costura. Então, quando eu dobro ele desse jeito para fazer a costura, eu vou conseguir acelerar aqui o meu trabalho. Só que não pode ficar repuxando muito esses pontos também para não ficar muito apertado. Então, todas as costuras aqui são feitas do mesmo jeito. Eu vou fazer até chegar no canto, onde nós temos as correntes novamente, costurar somente a primeira corrente aqui com a primeira também do outro quadradinho e voltar costurando até o final. A agulha vai sempre sair no lado oposto, ou mesmo que saia do mesmo lado, é só esconder no acúmulo de fios, tá? Não tem problema também. Para fazer o meu tapete, eu emendei um total de 18 quadradinhos, mas a forma de fazer o acabamento é igual, independente da quantidade que você emendar aí, seja uma colcha de cama, um tapete menor, um jogo americano, sempre do mesmo jeito. Eu vou começar fazendo uma preparação para depois sim adaptar o bico de acabamento. E por isso eu vou trabalhar com barbante número 6, esse da Têxtil Piratininga, exatamente a mesma cor que eu utilizei na última volta de cada um dos quadradinhos, assim facilita até para esconder aqui onde nós fizemos as emendas. Você pode começar a volta em qualquer um dos espaços de uma corrente, só não comece aqui na direção da emenda, né, porque nós temos um ponto diferente, e pode começar também no canto onde nós temos 3 correntes. Mas veja que no canto nós temos um leque, porém, se você olhar só metade, né, só a lateral, nós temos um bloco com 3 pontos altos, e o outro bloco está na outra lateral. Então, mesmo se você começar aqui no canto, nunca comece fazendo o primeiro ponto alto do bloco. Ou seja, se começar aqui no meio, não comece fazendo um bloco com 3 pontos altos. Comece fazendo o último ponto do bloco. Então, se for aqui no canto, comece fazendo o último ponto do bloco para depois, quando completar a volta, completar esse bloco também e assim completar o leque. Isso faz com que não fique aparecendo as correntes quando você subir o ponto alto formado por correntes, não fique aparecendo, depois você tem que andar com ponto baixíssimo até chegar no meio novamente. Eu já ensinei a fazer o falso ponto alto, então eu vou começar com o falso ponto alto para aproveitar e mostrar para você que dá para continuar fazendo a próxima volta em cima do mesmo ponto. Então, segurei o fio com a mesma mão que estou segurando a agulha, apoio a agulha em cima do fio e faço 2 voltas. Vou começar, olha, nesse bloco do meio, nesse quadradinho, que é o penúltimo antes de chegar no canto. Se você quiser começar na mesma posição, mas tudo bem se você começar em outro espaço, dá do mesmo jeito, dá certo. Aqui, olha, eu vou introduzir a agulha nesse espaço e vou fazer o falso ponto alto. Mas como eu disse, eu não vou completar o bloco nesse espaço, eu vou deixar só esse ponto alto aqui nesse espaço. Vou fazer uma corrente. E agora eu vou para o próximo espaço de uma corrente e aqui eu vou fazer o bloco completo, com 3 pontos altos. Vou ajustar bem esse ponto, vou continuar aplicando as técnicas que eu ensinei, né, na hora de fazer o quadradinho, para deixar todos os pontos iguais. Fiz então bloco com 3 pontos altos. No primeiro só temos o falso ponto alto mais uma corrente de espaço. Vou fazer uma corrente de espaço e logo à frente nós temos a emenda. E na direção da emenda eu vou fazer um ponto diferente. Nessa volta, quando eu faço esse ponto aqui na emenda, vai ficar mais baixo, vai parecer um pouco repuxando o tapete, mas não se preocupe, isso vai ser corrigido nas próximas voltas. Nesse primeiro espaço eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto trindade, veja que eu vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha no primeiro espaço, vou buscar o fio, vou alongar ele quase da altura do meu ponto alto. Vou no próximo espaço, já olha, no próximo quadradinho, vou buscar o fio novamente e trazer também para quase a mesma altura do meu ponto alto. Agora eu vou passar em 3 laçadas, vou alongar um pouquinho mais e vou completar o ponto trindade passando nas outras 2 laçadas. Eu alonguei para ficar com quase a altura do ponto alto para ficar repuxando menos, não ficar muito baixo esse espaço, mas mesmo assim ele ainda vai ficar um pouco mais baixo do que os outros pontos. Para completar esse bloco, vou fazer ponto alto no próximo espaço. Então, se você olhar na parte de cima desse bloco, nós temos 3 pontos. 1, 2, 3. Mas eu fiz um ponto trindade para comportar o pé do ponto aqui, juntando os 2 quadradinhos. Ficou assim, olha, na direção da emenda. Vou fazer uma corrente de espaço
e nos espaços de uma corrente eu vou seguir fazendo bloco com 3 pontos altos. Chegando no canto do tapete, eu vou fazer o leque com 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos altos. Mas aqui tem dica novamente, olha, veja que eu vou fazer uma corrente e vou fazer o primeiro bloco com 3 pontos altos. Veja que quando eu faço esse primeiro ponto, ele fica bem colado aqui nesse primeiro bloco. Então, após esse ponto, eu vou completar o bloco sempre ajustando os próximos pontos, também bem próximo desse primeiro ponto alto. E assim, olha, completei um bloco com 3 pontos altos. A forma errada de fazer é quando você faz 3 correntes de espaço e sem virar, ou mesmo virando, você começa a fazer o bloco próximo desses pontos que você terminou. Eu vou fazer aqui da forma errada para você ver o resultado. E aí acontece que o tapete fica torto, fica todo puxando para um lado. Olha, fica desse jeito, né? Olha, o bloco parece correto, mas se eu colocar ele assim na superfície plana, vejo que ele está apontando já para o meu lado direito. Então, se eu fizer 2, 3 voltas, ele vai ficar igual a um S. E a forma de corrigir isso é bem fácil. Veja que quando eu terminei esse bloco feito dessa forma, ainda sobrou um espaço aqui antes do próximo bloco. Então, mesmo que eu siga fazendo os blocos para cá, depois de 3 voltas não tem como ficar correto esse leque aqui do canto. A forma correta de fazer é após fazer os 3 pontos, 3 correntes, vou laçar o fio na agulha, não esqueça de girar o tapete. E o primeiro ponto alto eu vou fazer mais próximo do bloco seguinte. Assim, olha, bem grudado ali no bloco. E se você deixar essa primeira laçada do ponto alto bem ajustada, vai facilitar para você conseguir controlar a direção desses pontos. Então veja que eu vou fazer o primeiro ponto alto. E os próximos 2 pontos eu faço entre esse espaço aqui, olha. Entre o ponto alto e o bloco. Mas não sobrou quase nada, mas dá certo. Vou introduzir a agulha, vou ajustar o ponto. E aí, vou completar o ponto alto. Faço o terceiro ponto do mesmo jeito. Ajusto ele bem próximo desse bloco e completo o ponto alto. Agora sim, se eu colocar numa superfície plana, ele está na mesma direção aqui dos leques das voltas anteriores. E agora eu posso seguir normalmente. Uma corrente de espaço. No espaço de uma corrente eu vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora eu vou seguir normalmente. Nos espaços de uma corrente, eu vou fazer somente bloco com 3 pontos altos. Toda vez que chegar no espaço onde nós temos a emenda, eu vou repetir o que eu fiz na emenda anterior, ou seja, ponto alto, ponto trindade, novamente ponto alto. Então vou laçar o fio na agulha, vou fazer um ponto alto. O ponto trindade eu faço um pouco mais alongado. Veja que eu puxo para formar quase a altura do ponto, vou no próximo espaço, puxo um pouco mais, passo em 3 laçadas, sobraram 2, vou alongar para completar a altura do ponto alto e passo nas 2 laçadas. E para completar esse bloco, eu faço ponto alto aqui no mesmo lugar e assim eu tenho o ponto da emenda. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Toda vez que chegar na emenda eu repito esse ponto alto, ponto trindade e ponto alto. E toda vez que chegar no canto eu faço do mesmo jeito, tomando os mesmos cuidados para que esses cantos fiquem perfeitos. Vou fazer a volta completa e na hora de finalizar a volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o bloco com 3 pontos altos em cada um dos espaços de uma corrente, né, que nós temos aqui entre os blocos da volta anterior, dos quadradinhos. Na direção da emenda eu estou fazendo ponto alto, ponto trindade, novamente ponto alto. E para finalizar a volta, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço. E aqui onde eu comecei fazendo somente um falso ponto alto, eu preciso fazer mais 2 pontos para completar esse bloco. Então vou fazer o primeiro ponto alto deixando a base do ponto bem ajustada, para eu não perder o controle aqui sobre o tamanho do ponto. O próximo ponto eu preciso fazer entre os dois que já estão prontos, então vou buscar o fio, ajustar para que ele fique entre os dois, e vou completar o ponto alto. E para finalizar a volta no falso ponto alto, eu vou desmanchar a última laçada aqui do falso ponto alto. Veja aqui, nós temos assim, olha, 2 laçadas na parte de cima do falso ponto alto. Então, vou introduzir a agulha e puxar para desmanchar somente uma laçada. Vou tirar totalmente a laçada, vou deixar aqui para o lado direito.
E vou fazer ponto baixíssimo, introduzindo a agulha de cima para baixo no falso ponto alto. Veja que vai ficar sobrando a corrente de espaço. Vou fazer ponto baixíssimo e assim eu finalizo a volta e esse bloco fica exatamente igual a todos os outros. Não dá para notar que começou aqui, então como eu não subi com correntes, nesse ponto não fica diferente. Para começar a próxima volta, eu preciso fazer só o último ponto do bloco. Então se eu começar exatamente aqui, o que acontece é que esse ponto vai ficar mais próximo desse bloco. E quando completar a volta, não tem como fazer os outros dois nesse mesmo espaço. Então eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que nós temos aqui de espaço. E agora sim, vou fazer um ponto baixo, vou buscar o fio formando a segunda laçada, mas eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio, deixando ela aqui na parte de cima. E vou completar aqui, olha, o ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do ponto alto. Quando completar a volta, eu faço os outros dois pontos aqui nesse bloco. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço e vou para o próximo espaço de uma corrente e faço o bloco com 3 pontos. Se você começou a volta no canto do trabalho, eu vou explicar para você como fazer também. Veja que eu estou completando aqui bloco com 3 pontos altos no espaço de uma corrente. E eu estou na direção da emenda, mas só temos um bloco com 3 pontos. Então, vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço novamente bloco com 3 pontos altos. Essa volta é toda assim, com bloco com 3 pontos nos espaços de uma corrente, no canto eu vou fazer leque. Mas se você começou a volta aqui no canto e finalizou com ponto baixíssimo, né, completando esse leque, ou seja, fazendo 2 pontos, completou o leque no falso ponto alto aqui no canto. Então o que você precisa fazer é ponto baixíssimo na primeira e na segunda corrente. Aí sim você faz o ponto baixo, uma corrente para completar a altura do ponto alto e 3 correntes para deixar de espaço no canto. Depois você faz o outro bloco com 3 pontos e segue normalmente. Mas aqui, olha, eu vou seguir fazendo até chegar no canto para eu mostrar para você que é exatamente repetição da volta anterior. Uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos. Chegando aqui no canto, veja que eu vou fazer o último bloco aqui antes do canto. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer exatamente igual, ou seja, bloco com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente bloco com 3 pontos altos. E vou continuar tomando sempre cuidado de deixar esse canto perfeito. Vou fazer aqui o primeiro bloco com 3 pontos, 3 correntes de espaço para formar o canto do tapete, vou girar e vou fazer o próximo bloco, começando bem próximo do bloco seguinte, ou seja, fazendo ele bem colado com o bloco, e assim eu vou conseguir manter ele na mesma direção. Não vou deixar ele torto para o lado direito, e aí o tapete vai ficar correto. Veja que eu estou fazendo aqui, completando o bloco, vou fazer uma corrente de espaço, mas já dá para notar que ele não fica torto, olha, ele fica alinhado com os outros blocos que nós temos nas voltas anteriores. E aqui eu vou seguir do mesmo jeito, uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos altos. Toda vez que chegar no canto, eu vou fazer com os 3 pontos, né, 3 correntes de espaço e novamente 3 pontos, tomando cuidado para ficar retinho assim. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Na direção das emendas, olha, veja que dessa vez ele já fica bem mais alinhado, né? Não fica tão puxando aqui para a parte de dentro. E eu comecei essa volta fazendo ponto baixo mais corrente, né? Não tenho falso ponto alto, mas a forma de finalizar é bem fácil também. Veja que eu já estou completando aqui o último bloco. E na hora de finalizar, vou fazer uma corrente de espaço. Vou completar o bloco inicial com mais 2 pontos altos. Temos somente um ponto, né, formado por ponto baixo e corrente. Então, vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Aqui vale a mesma explicação da volta anterior. Deixo essa primeira fase do ponto bem ajustado. E aí eu completo a altura do ponto alto. O próximo ponto, preciso fazer entre os 2 pontos que já estão juntos. Então, ajusto ele bem para depois completar o ponto alto. E nesse aqui, para finalizar, é ainda mais fácil. Não tenho que desmanchar a laçada, então só fazer ponto baixíssimo na corrente, que fica logo após o ponto baixo, e esse ponto vai ficar exatamente igual a todos os outros, olha. Ele tem o mesmo tracinho no meio do ponto,
e fica bem discreto também. E assim eu finalizei a segunda volta. Para fazer a terceira volta, veja que eu vou repetir tudo o que nós fizemos na segunda volta. Logo à frente eu tenho uma corrente de espaço, então vou fazer ponto baixíssimo. Após o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo pegando o ponto como alça e faço uma corrente para completar a altura do ponto. Vou fazer uma corrente para deixar de espaço. Esse ponto baixo e uma corrente é o último ponto do bloco, como vocês podem ver aqui nessa volta que terminamos. Após uma corrente de espaço, vou fazer o bloco completo aqui entre os dois próximos blocos. Ou seja, bloco com 3 pontos altos. Quando for finalizar, é exatamente igual, só completar com 2 pontos altos e depois fazer ponto baixíssimo e deixar sobrando uma corrente de espaço. No canto também segue a mesma coisa, vou fazer o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos, também tomando cuidado para deixar bem alinhado o leque do canto, mas eu vou seguir fazendo esses blocos aqui até chegar no canto para mostrar mais uma vez para quem é iniciante. Chegando no canto, veja que eu vou completar esse último bloco antes do canto, e no canto eu vou fazer tudo o que eu fiz na volta anterior. Ou seja, bloco com 3 pontos altos, pegando aqui bem próximo desse ponto que nós já temos pronto, né, desse bloco que já está pronto. Vou fazer o bloco completo com 3 pontos altos. E sempre tomar o cuidado, olha, para fazer as 3 correntes e completar fazendo 3 pontos próximo do bloco seguinte, e não aqui próximo desse que terminamos de fazer. Então só fazer mais 3 pontos altos próximo desse bloco para deixar ele bem alinhado também. Para continuar fazendo a volta, é só fazer uma corrente de espaço e seguir com um bloco com 3 pontos altos. E assim, olha, eu vejo que ele fica bem alinhado, não fica torto, nem puxando para um lado nem para o outro. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o último bloco nesse espaço de uma corrente. Vou fazer uma corrente de espaço e veja que o final da volta é exatamente igual ao que fizemos aqui na volta anterior. Então, nesse mesmo espaço que eu comecei a volta, eu vou fazer ainda 2 pontos altos. O primeiro, deixando a base do ponto bem ajustada, completo a altura do ponto alto, e depois faço mais um ponto alto entre os 2 pontos que já estão juntos. Ajusto bem para ficar entre os 2 pontos, completo a altura do ponto, e vou finalizar a volta fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do ponto alto. Assim, olha, eu completo esse bloco e ele fica exatamente igual a todos os outros. A ponta de fio inicial aqui no avesso da peça eu vou só esconder nesse mesmo acúmulo de pontos aqui, olha. Só colocar na agulha de tapeceiro e fazer a costura aqui, olha, no avesso pula um pontinho, costura para uma direção. Não vou puxar toda a laçada, vou pular um ponto e voltar costurando. Aí eu saio dentro da laçada que eu ainda não puxei totalmente. Agora eu puxo ela, olha, para ajustar na agulha e passo o fio totalmente para o outro lado. Aqui eu ainda posso puxar mais a ponta de fio para o lado contrário, olha, para apertar totalmente a primeira laçada e puxo a outra e agora posso cortar a sobra. Fiz o arremate dessa primeira ponta de fio, mas aqui, olha, veja que eu finalizei a terceira volta. E após essa terceira volta, o tapete já fica bem simétrico, olha, fica retinho na direção das emendas, já não fica mais puxando, né, para a parte de dentro. Também não fica embabadando, então aqui você pode escolher o tipo de bico de acabamento que você quiser fazer, que o tapete vai ficar perfeito. Eu vou começar mostrando para você um bico de acabamento mais simples e fazendo com essa mesma cor, mas inclusive você pode utilizar uma cor diferente para fazer esse bico de acabamento no final aqui, esse arremate no final, para dar um detalhe a mais aqui no tapete. Para esse primeiro bico de acabamento, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo e logo à frente nós temos uma corrente de espaço. Eu vou fazer ponto baixo no espaço de uma corrente e logo à frente bloco com 3 pontos altos. Vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto alto e depois eu vou voltar nesse mesmo ponto baixo para finalizar o ponto picô. Após o ponto baixo, vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô.
Vou voltar no último ponto baixo, pegando de cima para baixo, assim, olha, no pé das correntes, que eu vou laçar esses dois fiozinhos do ponto baixo. Vou trazer o fio para mais próximo da agulha, puxar para formar uma segunda laçada, e depois, passando o fio nas duas laçadas, eu finalizo o ponto picô com o ponto baixo. Vou pular um ponto alto, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. No espaço de uma corrente, faço ponto baixo também. E agora, chegando na direção do bloco, eu vou repetir, olha, esse pontinho picô para ficar bem centralizado no bloco. Vou fazer ponto baixo em cima do primeiro ponto alto. E depois do ponto baixo, vou fazer 3 correntes. Voltar em cima do ponto baixo e fazer ponto baixo nele para prender, formando o ponto picô, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço ponto baixo. Olha só como fica o resultado. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Chegando no canto, veja que eu vou fazer ponto baixo antes do bloco que nós temos no canto, ou seja, antes desse leque formado por 3 pontos altos e 3 correntes, novamente 3 pontos altos. Então eu não vou fazer o ponto picô na direção desse último bloco. Veja que eu fiz na direção do penúltimo. No último espaço antes do canto, eu fiz ponto baixo. Vou laçar o fio na agulha e vou tentar manter essa laçada com essa mesma pressão, sem deixar ela alongar assim para esse ponto não ficar feio. Então vou deixar bem ajustada, vou trazer ela mais para o pé da agulha para facilitar e vou fazer 5 pontos altos aqui no canto. Então vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha no canto, vou buscar o fio, deixar bem ajustado ali no pé desse ponto também, vou passar em 2 laçadas e vou trazer em direção à laçada que eu já tinha na agulha para depois completar o ponto alto. Assim eu faço o ponto alto e puxo ele para próximo desse ponto baixo. Vou completar um total de 5 pontos altos nesse mesmo espaço e os próximos eu tomo cuidado para ajustar e eles não ficarem amontoados, para ficar feito um leque abrindo aqui no canto do tapete. 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer um ponto picô aqui no canto também, então vou fazer 3 correntes, 2, 3. Vou voltar em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, pegando os 2 fios que ficam na frente, faço ponto baixo. Ainda no mesmo espaço do canto, vou fazer mais 5 pontos altos. Então, lacei o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos. 1, sempre ajustando para ficar lado a lado. 2, 3, tentando manter também a altura dos pontos, tá? Tudo igual. 4, eles vão abrindo aqui para a lateral. Olha. Ajustando bem o último ponto, 5 pontos altos, e sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo no primeiro espaço de uma corrente que nós temos logo à frente. Bem ajustado assim, olha, esse ponto, para puxar o leque. E vou continuar fazendo os pontos picôs. Faço ponto baixo na direção do primeiro ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô, volto no ponto baixo e faço ponto baixo também, e faço ponto baixo em cima do último ponto alto do bloco. E sigo repetindo assim por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, você vai fazer o leque do mesmo jeito. Mas é importante você colocar numa superfície plana para ver se ele está retinho mesmo. Se ficar puxando assim para cima, pode ser que você precise fazer mais pontos. Significa que seus pontos são mais apertados. Então pode fazer 6 pontos altos, o ponto picô e depois mais 6 pontos. Se ficar embabadando, pode fazer menos pontos também. Não importa a quantidade, o importante é que ele fique certo assim. Colocando numa superfície plana, ele fique correto. O restante é tudo igual, ou seja, vou fazer esses pontinhos picôs nas laterais e nos cantos, repetindo sempre igual. Vou fazer a volta completa e na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos picôs na direção dos blocos com 3 pontos altos. E para finalizar, veja que eu vou fazer o ponto picô, vou fazer ponto baixo na direção do último ponto que ficou sobrando. E se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo aqui, olha, na direção do ponto baixo que foi feito para iniciar a volta, alongar bem o fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar a sobra. Mas para ficar bem discreto aqui esse arremate, após o ponto baixo, não faço o ponto baixíssimo. Eu vou alongar o fio, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Vou cortar e aqui, olha, é bem fácil fazer esse arremate e fica bem discreto.
Com o fio na agulha, eu vou pular o primeiro ponto baixo e vou no ponto baixo que eu fiz para formar o ponto picô, ou seja, no segundo ponto, no que fica na direção do ponto alto. Passo nos 2 fios na parte de cima, depois de cima para baixo pegando somente uma laçada do último ponto baixo e passando dentro do primeiro ponto, eu saio com a agulha no avesso da peça. Ajustando aqui na parte de cima, ele fica igual a todos os outros pontos e aqui na frente também. Aqui no avesso da peça é bem fácil, só costurar ele no acúmulo de pontos. Aqui, olha, descendo em direção à base desse acúmulo de pontos. E aqui é só costurar de um lado para o outro e depois cortar a sobra. Não precisa fazer nó, ele não vai ficar soltando. Olha, eu vou pular um ponto, vou costurar no sentido contrário. Não puxo a laçada totalmente, vou pular um ponto de volta. Costurar passando dentro da laçada, agora sim eu travo bem. E costuro de volta, e aqui agora é só cortar a sobra. Fiz o arremate da ponta de fio e tenho aqui o tapete pronto com esse modelo de bico de acabamento. Vou deixar algumas imagens dele agora, sim. Eu não sei se você escolheu esse para fazer a sua peça. Deixa aí nos comentários para eu saber. E logo após as fotografias eu volto com o segundo modelo de bico de acabamento bem fácil. E para quem escolheu o segundo bico de acabamento, veja que eu estou finalizando a terceira volta. Então vou fazer ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo. Só que dessa vez eu não vou seguir fazendo com essa cor. Não vou fazer ponto baixíssimo e começar como na anterior. Vou só alongar o fio, vou cortar deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança. E vou continuar trabalhando com barbante número 6, barbante Olinda da Têxtil Piratininga. Inclusive escolhi uma das cores que eu já tenho aqui, olha, nos quadradinhos. Assim eu continuo mantendo a harmonia das cores que eu já tenho no tapete. Veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, cortei o fio, vou puxar todo o fio aqui para frente, para a parte de cima. Não vou fazer arremate com agulha de tapeceiro. Vou puxar o fio para primeira corrente, olha, eu vou introduzir a agulha de baixo para cima na primeira corrente, tanto faz no avesso ou aqui na frente, só para passar esse fio para travar ele um pouco mais, porque eu vou esconder essa carreira aqui totalmente com ponto alto. Então ficou assim, nem amarrei, eu vou aproveitar para esconder o fio com os pontos da próxima volta. Eu vou começar a volta fazendo falso ponto alto também, mas se você quiser amarrar o fio em um desses espaços, pode amarrar e começar com ponto baixo e correntes para formar a altura do ponto alto. Mas como eu já expliquei as duas formas aqui de fazer esse início, então vou começar com falso ponto alto em um dos pontos do meio. Assim facilita na hora de finalizar a volta. Vou introduzir a agulha em um dos pontos altos, buscar o fio formando a terceira laçada na agulha, tiro de 2 em 2 para formar o primeiro ponto alto. Na direção dos pontos altos que eu tenho na volta anterior, eu vou fazer ponto alto, ou seja, ponto alto em cima de cada um dos pontos que eu já tenho na base. Na direção das correntes, eu vou fazer ponto alto pegando assim, olha, dentro do espaço e não pegando dentro da corrente. Só um ponto alto no espaço de uma corrente. Vou seguir em cima dos próximos pontos. Logo aqui na frente tem onde eu finalizei a volta, olha, o fio que está solto. Eu comecei um pouquinho antes, não tem problema, independente do lugar que você começar a fazer essa volta, dá certo. Vou fazer aqui na direção do ponto, vou fazer na corrente que eu finalizei a volta. Assim o ponto fica bem firme. Se eu pegar aqui na parte de cima, esses 2 fiozinhos, olha, dá certo também, mas às vezes ele fica soltando. Então, normalmente eu pego aqui na corrente um pouco mais abaixo para deixar ele bem firme, mas tanto faz. Pode deixar ele, puxar ele bem também e finalizar nesse espacinho ali acima do ponto onde nós finalizamos. Mas assim, olha, ele parece ficar mais alinhado. Na direção da corrente faço somente um ponto alto e agora já começo a esconder a ponta de fio que eu deixei sobrando. Vou no próximo ponto, deixo esse fio sempre acima da agulha para que eu possa esconder ele o máximo possível. Depois é só cortar a sobra, não precisa nem fazer nó. Como eu puxei ele totalmente para cima, depois passei em uma corrente e agora continuo escondendo aqui na base dos pontos, ele não vai ficar soltando. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nas correntes eu faço somente um ponto alto até chegar no canto. Chegando aqui no canto, veja que eu continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ainda estou escondendo a ponta de fio. Vou deixar ela aqui
Nessa direção aqui é só cortar a sobra, puxa para não ficar aparecendo o fio. Aqui, olha, eu vou cortar a pontinha que sobrou. E agora eu posso continuar trabalhando normalmente, não preciso esconder mais. Olha, a ponta de fio já ficou totalmente escondida aqui no avesso da peça. Vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no canto onde temos 3 correntes de espaço. Na direção das 3 correntes, eu vou continuar do mesmo jeito que eu fiz nas voltas anteriores. Vou fazer 3 pontos altos, sempre ajustando ele bem para ficar um ao lado do outro, aqui dentro desse espaço de 3 correntes. Olha, 2, 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, ou seja, dentro do espaço de 3 correntes não mudei a forma de fazer. E vou fazer novamente 3 pontos altos, também bem próximo aqui do bloco seguinte. Olha, 1, 2, 3. Assim a ponta do tapete continua retangular. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, mesmo nesse ponto que parece um pouco mais imprensado. Veja que eu vou fazer ponto em cima dele também. E vou continuar em cima dos próximos pontos do mesmo jeito que eu já venho fazendo desde o início dessa volta. Ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega no espaço de uma corrente, faço somente um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de uma corrente eu estou fazendo só um ponto alto. E aqui, olha, para finalizar a volta, vou fazer ponto alto no ponto que ficou sobrando. Eu comecei no ponto do meio, então vou fazer ponto alto na direção desse também. Para finalizar, eu comecei fazendo falso ponto alto, então vou desmanchar a laçada que fica mais em cima, olha, desse falso ponto alto. Veja que se eu deslizar a agulha até o final do ponto, até na ponta dele, olha, eu consigo tirar a última laçada. E aqui eu vou deixar na parte de cima, entre a agulha e o fio que vem do novelo. Vou introduzir a agulha de cima para baixo no falso ponto alto e vou fazer ponto baixíssimo. Assim eu finalizo a volta, olha, essa volta toda de ponto alto. Na próxima volta eu vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos. E para fazer o arremate dessa ponta de fio, vou trazer ela novamente para a direção que eu vou fazer o crochê. Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo pegando os 2 fios assim, olha, na parte de cima de cada um dos pontos. Veja que eu não vou pegar somente o fio do avesso ou a laçadinha da frente, vou pegar os 2 ao mesmo tempo e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Veja que eu fiz o primeiro ponto, vou no próximo e vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Já estou chegando no canto, fazendo os pontos baixos e na direção dos pontos altos eu estou pegando os 2 fios na parte de cima de cada um dos pontos. Mas quando chega aqui nas 3 correntes, eu vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente, pegando somente um fiozinho assim do avesso. Isso para deixar esse canto retangular também. Olha, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo na segunda corrente. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo, ou seja, na segunda corrente, e vou fazer ponto baixo novamente. E agora eu vou fazer ponto baixo na terceira corrente, também pegando somente um fiozinho do avesso. Ou seja, fiz ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo na segunda corrente, 2 correntes de espaço, voltei na segunda corrente e fiz ponto baixo novamente, ponto baixo na terceira corrente. Agora eu vou seguir em cima dos pontos altos, pegando os 2 fios que ficam na parte de cima, fazendo ponto baixo normalmente, olha, os pontos baixos pegando os 2 fios. Só nas correntes que eu faço pegando um dos fiozinhos para deixar ele bem retangular aqui no canto. Vou fazer mais alguns pontos para você ver como fica o resultado aqui no tapete. Vou colocar aqui na superfície plana para você ver, olha, que fica realmente retinho aqui a lateral do tapete. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nos pontos altos eu faço ponto baixo, pegando os 2 fios, no canto pegando somente um fio e sempre vou repetir.
Ponto baixo na primeira e na segunda corrente, depois faço 2 correntes para formar esse canto. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Aqui, olha, eu vou fazer até o último ponto que está sozinho. O próximo ponto foi onde eu comecei fazendo uma corrente. Então, se você não tem agulha de tapeceiro e quer finalizar com ponto baixíssimo, é exatamente nessa corrente que você precisa fazer a finalização. Você pode também fazer ponto baixo aqui na direção da corrente, olha, no mesmo lugar que começou a volta, por exemplo, e depois fazer ponto baixíssimo no próximo ponto, mas fica mais aparente assim onde termina. Eu gosto de fazer esse arremate com agulha de tapeceiro, então aqui, olha, no último ponto baixo, o próximo ponto é onde eu comecei fazendo a corrente, aqui eu vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança, e vou fazer esse arremate com agulha de tapeceiro. Vou tirar todo o fio, colocar na agulha de tapeceiro, e aqui eu vou pular essa corrente que eu fiz para começar a volta. Vou direto no próximo ponto, pegando as 2 laçadas na parte de cima. Veja que aqui está a corrente. Vou passar a agulha de trás para frente, passar no último ponto pegando somente uma laçada e passo na corrente que eu fiz para começar a volta, saindo com a agulha no avesso. Aqui eu vou ajustar bem esse ponto para ele ficar exatamente igual na parte de cima. E aqui, olha, na frente também fica bem discreto. Vou puxar ele um pouco mais. No avesso da peça eu vou só costurar ele, escondendo ele no acúmulo de pontos. E aqui vale costurar para uma direção, depois pula um ponto, volta costurando para outra direção para ele não soltar. Não precisa fazer nó e nem puxe muito forte para não deformar esse último ponto aqui. Fiz o arremate da ponta de fio e tenho aqui um segundo modelo de bico de acabamento mais simples, esse aqui só com ponto alto e ponto baixo. Se você escolheu esse modelo, coloque aí nos comentários. Eu vou deixar agora algumas imagens dele com esse formato, mas em seguida eu vou ensinar para você como fazer mais um bico de acabamento seguindo desse modelo aqui, a partir desse modelo. Aliás, com esse modelo pronto, você pode escolher vários outros bicos de acabamento. Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo, onde tem vários modelos de bico que eu faço assim, a partir dessa volta de ponto baixo. Agora eu vou avançar um pouco mais, vou mostrar para você mais um bico de acabamento. Eu vou fazer ele vermelho, porém, as alças eu vou trabalhar com a mesma cor que eu utilizei aqui na base. Isso para não ficar aparecendo o ponto baixo, porque depois que eu utilizar as alças para preencher com um ponto, né, para fazer o bico, vão ficar aparecendo somente os pontos baixos onde eu vou prender essas alças. Então, para não ficar aparecendo, para ficar bem discreto, vou utilizar a mesma cor. E aqui, olha, eu vou fazer o falso ponto baixo. Dessa vez é só laçar uma única vez e não duas. Para o ponto alto são 2 voltas. Para o ponto baixo, apenas uma volta. E eu vou começar no 5º ponto de base. Veja que eu vou pular. Aqui nós temos as 2 correntes. Vou pular o 1º, 2º, 3º e 4º. Vou no 5º ponto, vou introduzir a agulha pegando os 2 fios assim na parte de cima. Aqui, olha, dei só uma volta então na agulha, vou pegar desse jeito, vou buscar o fio e vou passar nas 2 laçadas para formar um ponto baixo. Ah, Samuca, não sei fazer esse ponto baixo desse jeito não. Então vamos fazer o seguinte, introduz a agulha aqui no 5º ponto, não conte as correntes aqui do canto. Posiciona o fio no dedo, vamos buscar o fio, aqui olha, trazer para frente e fazer uma corrente. Fica parecido, mas ele fica mais fininho, por isso eu não gosto muito de utilizar essa corrente aqui como ponto baixo, mas serve fazer assim. Mas eu vou fazer então o falso ponto baixo. Uma volta, somente uma volta, vou introduzir no 5º ponto, vou buscar o fio, temos 2 laçadas na agulha, vou buscar o fio do novelo, passando nas 2 laçadas vou fazer ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntes para formar a primeira alça. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, vou no 4º ponto e prendo com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3, prendo com ponto baixo.
Vou seguir assim até chegar no canto. No meu dá uma conta exata, mas se você quiser adaptar esse bico de acabamento para outro tipo de tapete, outro tamanho, é bem fácil. Você precisa contar o total de pontos, descontar 5 e o restante dividido por 8. Se der uma conta exata, é só seguir. Se sobrar ponto, você pode fazer assim, olha, pulando um ponto a mais. Se sobrar um ponto, pode pular 4 pontos. Se sobrarem 2 pontos, por exemplo, em 2 dessas alças você pode pular um ponto a mais também. Aqui no canal já tem explicação de como fazer essas adaptações, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Mas olha, no meu tapete aqui, por exemplo, no comprimento tem 117 pontos. 117 menos 5 sobram 112. 112 dividido por 8 dá 14. O total de alças entre um canto e outro precisa ser número ímpar. Então, mesmo se você fizer uma conta diferente ou se você fizer uma adaptação diferente, o importante é que o total de alças seja número ímpar. Bem, eu falei que dá um total de 14, né? Porque eu dividi por 8, que aí dão 28 alças. Mas eu pulei aqui o suficiente para fazer uma alça a mais e aí completa 29. Na largura, por exemplo, eu tenho 69 pontos baixos. 69 menos 5 sobram 64. 64 dividido por 8 dá 8. Dividido por 8 é o total de 2 alças, dá um total de 16 alças. Mas aí, como eu descontei 5 na minha conta inicial, de 69 eu descontei 5 para garantir uma alça a mais e garantir que o total de alças entre um canto e outro também seja número ímpar. A razão de descontar esses pontos, esses 5 pontos, é justamente para garantir que o total seja ímpar. Então, independente do tamanho do tapete que você for fazer, se você respeitar essa regra, vai dar certinho. Nunca vai terminar com alças número par, porque eu divido por alças pares, mas eu tenho uma para completar o total ímpar, tá bom? Então vou deixar anotado também essa maneira de fazer a conta aqui e tem um vídeo falando especialmente sobre isso. No meu tapete, como você viu, eu não vou precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Eu emendei 3 flores na largura e 6 no comprimento, tá? Então, se você fez exatamente igual, não vai precisar fazer nenhuma adaptação. Vou continuar fazendo alças com 4 correntes, pulando 3 pontos, vou prender com ponto baixo. Se você fizer tudo certo, vai chegar com ponto baixo no último ponto, antes de chegar na alça de 2 correntes. Já estou chegando no canto, fazendo todas as alças com 4 correntes, pulando 3 pontos. Aqui, olha, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo. Novamente alça com 4 correntes. Se você fez tudo certo, pulando 3 pontos, 1, 2, 3, vou prender com ponto baixo exatamente no último ponto aqui da lateral, antes do espaço com 2 correntes que nós temos no canto. Ficou assim, olha, todas as alças com 4 correntes e todos os espaços com 3 pontos baixos. Aqui no canto eu vou fazer alça com 4 correntes também, 1, 2, 3, 4 correntes, e vou prender no primeiro ponto baixo que temos logo após o espaço de 2 correntes, ou seja, no primeiro ponto da largura do tapete. Pegando aqui os 2 fios na parte de cima do ponto baixo, vou prender com o ponto baixo para formar a alça do canto também com 4 correntes. E vou seguir do mesmo jeito, alça com 4 correntes, 1, 2, 3, 4, pulando 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no próximo. 1, 2, 3, 4 correntes, pulando 3 pontos, prendo com ponto baixo no próximo ponto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como o meu não precisa fazer adaptação, então todas as alças com 4 correntes até completar a volta. Se você tiver dúvida, clica aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço que vão abrir os capítulos e lá tem o ponto certinho de onde eu fiz a explicação de como você fazer a divisão. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo alças com 4 correntes e sempre pulando 3 pontos. 1, 2, 3, prendo com ponto baixo aqui no ponto antes do espaço de 2 correntes que nós temos no canto. Vou fazer a alça do canto também com 4 correntes. E agora na mesma lateral que eu comecei. Vou fazer ponto baixo no primeiro ponto. Eu pulei 4 pontos, né? Prendi no quinto, então vou prender com ponto baixo no primeiro.
Sobraram 3 pontos para fazer a última alça. Eu vou fazer 4 correntes, 3, 4, e vou fazer ponto baixíssimo pegando, olha, dentro do ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Vou fazer ponto baixíssimo, e aqui eu posso alongar o fio, deixar aqui, olha, uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou cortar e vou passar ele totalmente para fora aqui da alça. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar esse fio dentro dessa alça que nós temos logo à frente. Veja que eu tenho a alça do canto, essa aqui eu não vou fazer nada nela, porque essa alça eu não vou utilizar para fazer os pontos. Como eu vou utilizar essa aqui para fazer um total de 6 pontos altos, então eu vou puxar ele aqui. Vou passar em mais uma corrente aqui e deixar ele para esconder com os pontos que eu vou fazer nessa alça. A outra ponta de fio também eu vou juntar e esconder aqui nessa alça e depois eu amarro as duas pontas juntas e corto as sobras. Vou aproveitar para mostrar para você que eu fiz as alças exatamente igual em todo o tapete. Alças com 4 correntes, inclusive as alças do canto. E sem contar as alças do canto, no comprimento nós temos um total de 29 alças e na largura 17 alças. Como eu disse, o importante é que o total de alças seja número ímpar para dar certo fazer o acabamento também. Na próxima etapa eu vou utilizar a cor vermelha, barbante número 6 da Têxtil Piratininga, a mesma cor que eu utilizei no quadradinho. Tanto faz começar no comprimento quanto na largura. Aqui estão as pontas de fio que eu deixei aqui ao completar a volta. Então dessa vez eu vou começar trabalhando aqui na largura do tapete. E independente de começar na largura ou no comprimento, nunca comece na alça do canto, e sim na alça que está logo em seguida. Para facilitar, eu vou amarrar esse fio bem na metade da alça para deixar bem firme. Você pode também fazer o falso ponto baixo, mas às vezes ele fica soltando e dificulta aqui esse início depois na hora de fazer o arremate. Então vou fazer um nó bem na metade aqui da alça, vou apertar bem, que já serve também como arremate. Veja que eu posicionei o fio no dedo, vou introduzir a agulha dentro da alça, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. A ponta de fio inicial vou devolver para a mesma mão que está segurando a agulha para deixar ele nesse lado e vou fazer uma corrente de espaço. Ficou assim. Agora eu vou trabalhar na próxima alça. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer um total de 6 pontos altos. E após fazer o primeiro ponto alto, eu vou trabalhar os próximos sempre ajustando para que fique lado a lado com esse. Vou fazer um total de 6, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto na mesma alça. Vou fazer uma corrente de espaço, vou na próxima alça, na metade da alça prendo com ponto baixo. Agora eu vou repetir essa sequência, então após fazer o ponto baixo, vou fazer uma corrente e na próxima alça eu trabalho 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, vou refazer esse ponto, 5, 6 pontos altos. Faço uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na próxima alça. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Já estou chegando no canto, fazendo 6 pontos altos em uma das alças e prendendo com ponto baixo na alça seguinte. Então vou prender com ponto baixo na alça que fica antes do canto. Na alça do canto eu vou trabalhar bloco assim também com pontos altos. E se você fez tudo exatamente igual e deu errado, confira o total de alças, porque o total de alças entre um canto e outro precisa ser número ímpar. Aqui, olha, depois de prender com ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e na alça do canto vou começar trabalhando um total de 6 pontos altos, sempre puxando aqui para o lado onde eu estou fazendo essa primeira lateral e fazendo os próximos pontos sempre bem ajustado. Eu vou ter que fazer um total de 12 pontos nessa alça, então não vou contornar a alça completa. Já fiz 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha.
Ainda na mesma alça do canto, vou trabalhar mais 6 pontos altos. E aqui vale você ajustar os pontos para que caibam todos eles. Pode até puxar um pouco mais assim, para deixar bem centralizado, e fazer os próximos mais junto desse que já está pronto, sempre ajustando o fio. 3, 4, 5, vou fazer o último ponto aqui, olha, ajustando bem para caber aqui também. 6 pontos altos, ficou assim, olha, 6 pontos altos, 3 correntes, novamente 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na alça seguinte. Uma corrente de espaço, vou na próxima alça, vou fazer 6 pontos altos. E veja que eu vou aproveitar para esconder as pontas de fio que eu deixei aqui ao completar as alças. Então, tenho uma corrente de espaço, vou aqui na alça de 6 correntes, prendendo junto às pontas de fio, vou fazer um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3. Se acontecer isso, olha, não se preocupe, depois é só puxar a sobra de fio que ele ajusta. 3, 4. Se você não quiser trabalhar na alça desse jeito, escondendo os fios, você pode deixar para esconder os fios depois com agulha de tapeceiro. 5, 6 pontos altos aqui nessa alça, vou fazer uma corrente de espaço, vou deixar esses fios no avesso da peça e vou prender com ponto baixo na próxima alça. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, eu vou fazer o leque com 6 pontos altos, 3 correntes, novamente 6 pontos altos. Nas alças entre um canto e outro, sempre do mesmo jeito. Uma corrente antes de prender com ponto baixo e uma corrente antes de fazer a sequência com 6 pontos. É importante colocar numa superfície plana e ver se não está repuxando ou se não está formando ondulação. Se tiver tudo certinho, é só seguir em frente. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o último leque aqui no canto. Lembrando que eu comecei na alça logo após a alça do canto. Então, olha, fiz por toda a volta os leques sempre com 6 pontos altos, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, novamente o leque. No canto, sempre 6 pontos, 3 correntes, novamente 6 pontos. Após o 6º ponto, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer ponto baixíssimo dentro desse primeiro ponto baixo. Como ele foi feito logo após amarrar o fio, ele fica um pouquinho mais aberto. E eu vou introduzir a agulha entre os dois fios e vou fazer ponto baixíssimo. Assim eu finalizo essa volta, olha. Para começar a próxima volta, veja que logo à frente nós temos uma corrente de espaço, então vou introduzir a agulha de cima para baixo, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, pegando dentro do espaço entre o ponto baixo e os pontos altos, vou introduzir a agulha, buscar o fio e fazer um ponto baixo. Vou fazer um total de 6 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente, que está logo após essa sequência com 6 pontos. Então, vou introduzir a agulha no espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo. Ficou assim. Na direção do ponto baixo, vou fazer uma alça com 3 correntes. E vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. Na direção do bloco com 6 pontos, eu faço 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 e prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente. Vou seguir repetindo assim, olha, a alça com 3 correntes no espaço aqui que fica na direção do ponto baixo e prendo com ponto baixo no espaço seguinte. E na direção do bloco 6 correntes. Vou fazer até chegar no canto. Já estou chegando no canto, na direção dos pontos baixos eu estou fazendo sempre a alça com 3 correntes e na direção dos blocos, alças com 6 correntes. Quando chega no canto, nós temos a primeira sequência com 6 pontos altos, então vou fazer a alça com 6 correntes. 3, 4, 5, 6 correntes. E vou prender com ponto baixo dentro do espaço de 3 correntes. Vou fazer a alça com 3 correntes, 1, 2, 3.
Vou prender com ponto baixo ainda no mesmo lugar aqui no canto, olha, para formar uma alça bem na direção do canto. E na direção da próxima sequência com 6 pontos altos, vou fazer novamente a alça com 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente que nós temos logo à frente. Agora eu vou seguir repetindo, olha, na direção do ponto baixo eu faço alça com 3 correntes. E prendo com ponto baixo no espaço que nós temos antes do bloco seguinte. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta. Veja que eu fiz uma alça com 6 correntes. Vou prender com ponto baixo no espaço de uma corrente. Mas para completar a volta, eu ainda preciso fazer a alça com 3 correntes na direção do ponto baixo. Então, vou fazer aqui 3 correntes, pegando somente o fio do novelo, né? Eu tenho aqui a ponta de fio inicial ainda sem fazer o arremate. Fiz 3 correntes, vou fazer ponto baixíssimo na direção do ponto baixo, mas eu vou introduzir a agulha sempre de cima para baixo e faço ponto baixíssimo. E assim eu completo a volta. Você precisa conferir se na direção dos pontos baixos você fez realmente a alça com 3 correntes. Se faltar uma alça em qualquer um desses espaços, vai dar errado na hora de completar a próxima volta. Para começar a próxima volta, veja que logo à frente nós temos uma alça com 6 correntes. E eu vou fazer ponto baixíssimo nas 3 primeiras, sempre introduzindo a agulha de cima para baixo para fazer o ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Agora, pegando dentro da alça, vou buscar o fio e fazer um ponto baixo. Assim ele fica bem centralizado. Essa ponta de fio inicial, quando eu for completar a volta, eu vou esconder nesse acúmulo de pontos que eu vou fazer nessa alça. A próxima alça tem somente 3 correntes, mas eu vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Então veja que eu preciso ajustar todos esses pontos para que eles fiquem lado a lado. Fiz o primeiro ponto alto, vou fazer o segundo ajustando para ele ficar lado a lado. 2, 3, 4 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 pontos picô. Vou fazer 3 correntes, vou voltar no último ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Veja que eu introduzo a agulha pegando os 2 fios, vou trazer o fio para frente da agulha, vou buscar ele formando 2 laçadas e faço ponto baixo. É nesse ponto baixo, olha, nessas 2 laçadas aqui desse ponto baixo que eu vou finalizar o próximo ponto picô. Então, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. É só você voltar no pé dessas 3 correntes que temos exatamente essas 2 laçadas. Olha, eu vou introduzir a agulha, trazer o fio para frente, passar em 2 laçadas formando 2 laçadas na agulha também e faço ponto baixo e é nesse ponto que eu vou finalizar o terceiro ponto picô. Então, vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Voltando no pé dessas 3 correntes, eu tenho exatamente os 2 fios para fazer o próximo ponto baixo e finalizar essa sequência com 3 pontos picôs. Ficou assim, olha. Agora eu vou voltar no último ponto alto, aqui, olha, introduzindo de cima para baixo no último ponto alto para pegar os 2 fios desse ponto e vou fazer ponto baixo novamente. Assim eu finalizo os 3 pontos picôs juntos, formando um ponto picô rainha. Sem fazer corrente de espaço, veja que eu vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar mais 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. E para isso eu preciso ajustar os pontos para caberem todos, sem ficarem amontoados. 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim, olha. Sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo na próxima alça, na metade da alça, e assim eu completo essa sequência que eu vou repetir nas alças seguintes. Então, olha, prendi com ponto baixo na metade da alça, estou nessa mesma posição, então vou trabalhar 4 pontos altos na alça de 3 correntes. 1, 2, 3,
4 pontos altos. Vou fazer a sequência com 3 pontos picôs, sempre com 3 correntes, volto no ponto alto pegando os 2 fios, é aqui também que eu vou finalizar o ponto picô rainha, no caso. Olha, fiz um ponto baixo, faço 3 correntes para formar o próximo ponto picô, volto na base dessas correntes, pegando os 2 fios que tem na frente, faço ponto baixo novamente. Mais uma vez, 3 correntes, 1, 2, 3, finalizo com ponto baixo na base dessas 3 correntes. E para finalizar essa sequência de ponto picô rainha, eu faço ponto baixo aqui, olha, pegando os 2 fios do último ponto alto. Deixo bem ajustado para que eles fiquem próximos um do outro. E agora eu completo o leque fazendo mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4. Sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo na metade da alça que nós temos logo à frente e assim eu completo mais uma sequência. Eu vou mostrar aqui para você como vai ficando e eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. No canto é bem fácil também, só vou aumentar um ponto em cada lado aqui desse leque para que o canto fique correto. Já estou chegando no canto e veja que eu estou fazendo o leque que fica antes da alça de 6 correntes, já no canto do tapete. E aqui também, sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na metade da alça de 6 correntes. Chegando no canto, a única diferença é que eu vou fazer a sequência com 5 pontos altos. Aqui na lateral do tapete eu estou fazendo a sequência com 4 pontos altos, a sequência de ponto picô e novamente 4 pontos altos. Então, no canto do tapete eu vou fazer um ponto a mais. Lacei o fio na agulha, também sem fazer corrente de espaço. E aqui na alça de 3 correntes que fica exatamente no canto, vou trabalhar 5 pontos altos. Após fazer o primeiro ponto, veja que eu vou ajustar ele bem aqui na lateral mesmo da alça, deixando ele bem no cantinho da alça. E os próximos pontos eu vou fazer ajustando lado a lado para não ficarem amontoados. Vou fazer então 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora eu vou fazer a sequência de ponto picô normalmente, com 3 correntes para formar o primeiro ponto picô, voltando em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios, vou prender com ponto baixo e vou fazer as outras 2 sequências também do mesmo jeito que eu vinha fazendo na lateral. Para completar o leque do canto, ainda vou finalizar com ponto baixo aqui no último ponto alto, olha, para formar aqui o ponto picô rainha. E agora eu vou fazer mais 5 pontos altos ainda nesse mesmo espaço, então eu continuo ajustando bem o ponto para caberem todos eles aqui no canto do tapete. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E para finalizar, prendo com ponto baixo na alça seguinte. Então, toda vez que chegar no canto, vou fazer exatamente igual. 5 pontos altos, a sequência de ponto picô, novamente 5 pontos altos. Nas laterais do trabalho, vou continuar fazendo a sequência com 4 pontos altos, a sequência de ponto picô e novamente 4 pontos altos. Vou fazer mais essa sequência aqui para você ver o resultado aqui no canto do tapete. Veja que eu completei mais uma sequência e vou mostrar aqui para você que, olha, o canto do tapete fica perfeito. Se você colocar numa superfície plana e ficar repuxando, pode aumentar a quantidade de pontos. Se ficar formando ondulação, diminua a quantidade de pontos que tem nessa sequência, que dá certo também. E agora eu vou seguir repetindo exatamente igual por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo os leques sempre do mesmo jeito. Veja que eu fiz aqui o último leque, e se você não tem agulha de tapeceiro, a forma correta de finalizar, de fazer o ponto baixíssimo, é pegando de cima para baixo no ponto baixo, pegando os 2 fios assim na frente, porém saindo com a ponta da agulha no avesso da peça,
faça ponto baixíssimo, aí depois é só alongar o fio, levar ele para o avesso da peça, cortar, amarrar bem, cortar as sobras. Mas eu não gosto, né? Vocês que acompanham sabem que eu não gosto de fazer esse final aqui desse jeito, com ponto baixíssimo. Tem gente que faz uma corrente aqui também, puxa e amarra, mas eu não gosto desse acabamento. Eu já caprichei em todo o restante, né, em todo o trabalho, então aqui no final eu vou fazer o arremate também com agulha de tapeceiro. Então, após o último leque, vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. E o arremate com agulha de tapeceiro é fácil, como já mostrei aqui também nas etapas anteriores, bem fácil fazer esse arremate. Eu sei que tem gente que não gosta, né, acha que é muito arremate, mas poxa, se a gente capricha em todo o trabalho, no final também não pode deixar desandar. Veja que eu vou pular o ponto baixo, vou direto no ponto alto, olha, no primeiro ponto alto do primeiro leque, pegando de trás para frente as duas laçadas de cima do ponto, vou passar todo o fio. Agora, de cima para baixo, no último ponto, pegando as duas laçadas, passo dentro do ponto baixo, saindo no avesso da peça. Aqui, olha, só ajustar bem o ponto. Ele vai ficar igual aos outros, olha, fica exatamente igual a todos os outros, as outras passagens de um leque para o outro. E aqui no avesso da peça é super fácil, só costurar no ponto pegando os fios do avesso para não aparecer lá na frente. Tem a outra ponta de fio aqui para fazer a mesma coisa. E depois, olha, costurar no acúmulo de fios aqui de pontos do leque. Aqui também do mesmo jeito, veja que eu vou costurar, se sair até o final, dentro desse acúmulo de pontos, olha. Vou pular um ponto e voltar costurando ele. Você pode fazer isso aqui, esse zigue-zague de costura aí umas 2 vezes, se não achar que está seguro, olha. E depois volta de novo pulando um ponto, costura um pouco mais e quando for cortar, não saia no último ponto, saia aqui no meio que aí ele já fica dentro do acúmulo de pontos, a pontinha de fio, se ficar desfiando, ele já sai para dentro aqui do leque, não fica aparecendo ali fora. Aqui é só cortar. Com as outras pontas de fio vou fazer a mesma coisa, inclusive aqui, olha, na ponta de fio que eu tenho na cor marrom, né, que eu fiz aqui as alças, também vou esconder do mesmo jeito e cortar as sobras. Cortei as pontas de fio e agora tenho o tapete pronto com esse modelo de bico de acabamento. Eu espero que você tenha feito o seu. Aliás, falta você me contar qual foi o modelo de bico que você escolheu. Se foi esse aqui, né, que eu fiz com vermelho, se foi só com os pontos baixos, se foi ele todo em cinza, né, no primeiro modelo que eu expliquei. Então contem nos comentários e não esqueça de marcar o blog do Crochê nas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!